Fala, gente boa do canal. Vamos que vamos. Tô aqui com a doutora Juliana. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vocês do canal ficam querendo saber sempre de novidades, de coisas da leis daqui da Inglaterra, e eu já falei com vocês que eu, como não sei nada, só sei falar de motoboy, 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 né? Aí eu vim cá pedir ajuda, doutora, aí, para passar umas informações bacanas para vocês aí. Da agora para frente, eu vou fazer o seguinte: praticamente toda semana eu vou pegar alguma informação com a doutora, que vocês tiverem dúvida, vocês escrevem no comentário aqui desse vídeo aqui e dos próximos vídeos, que aí eu vou atualizando e vou pegando aqui uns toques com a doutora aqui, gente boa. É o seguinte, doutora, o pessoal do canal, como saiu aí uma tipo exceção, né, de ontem, do dia 30/6, o que você pode explicar pra gente aqui do canal, aqui em questão sobre essa alteração que teve aí, como diz, uma prolongação, né, que teve? Então, assim, vou aproveitar que você me deu espaço no seu canal, tá? E vou fazer retomar toda a história, né? Então, basicamente, até 31 de dezembro do ano passado, os cidadãos europeus também eram considerados livres para entrar na Inglaterra, né? E poder morar na Inglaterra. A partir de 31 de dezembro, quando de fato o Brexit foi concretizado, o pessoal que entrou depois de 1º de janeiro já não fazia mais parte da livre circulação, então entrava aqui como turista, né? Mas o governo concedeu para aqueles cidadãos europeus que entraram aqui antes de 31 de dezembro um período de graça, né? Então essas pessoas que entraram até 31 de dezembro tinham 6 meses para aplicar para o Settlement Scheme. O Settlement Scheme, para quem não sabe, é a aplicação que é obrigatória para todo europeu que decidiu morar na Inglaterra, tá? E aí, ontem, 30 de junho, foi um dia triste e feliz, né? Porque foi uma grande mudança, assim. Então, a partir de ontem, realmente foi um ponto final nas aplicações do Settlement Scheme. Só que algumas notícias saíram e alguns grupos fizeram pressão no governo para dizer o seguinte: o governo imaginava que havia aqui na Inglaterra 3 milhões de europeus morando. Até saiu os gráficos lá, a maior parte é polonês, depois búlgaro, italiano, e quando na verdade há mais de 6 milhões. Então o governo mediu errado o número, e aí o governo recebeu muito mais aplicações do que eles esperavam. Então, tendo em vista que muitas pessoas que são europeus, que já moravam aqui antes de 31 de dezembro, não aplicaram, o governo falou o seguinte: e assim, se você se enquadra nessa situação, o relógio tá contando de novo, tá? Então tem que ser relativamente ágil. A partir de ontem, né? A partir de ontem, exatamente. O governo falou o seguinte: a gente vai dar 28 dias, ou seja, até 28 de julho, para aqueles que se enquadram nos requerimentos, que é ser europeu, morar aqui antes de 31 de dezembro, que não aplicaram. Então, enquanto o prazo acabou ontem, o governo deu esses 28 dias aí de exceção para que as pessoas ainda possam aplicar. Porque muitas pessoas realmente não sabiam, muitas pessoas não entendem inglês, ou ontem nós tivemos muito problema com o site não estava funcionando direito. Então o governo falou: olha, nós vamos identificar esses europeus, né? Vamos buscar no histórico de NHS, que é o sistema de saúde, ou no registro eleitoral, e vamos notificar esses europeus. Então vamos supor que tem um europeu que morava aqui antes de 31 de dezembro e está voltando de viagem amanhã. Se ele passar na imigração e o oficial falar: olha, você já aplicou para o Settlement Scheme? E a pessoa falar não, teoricamente ela não poderia mais entrar. Mas o governo resolveu falar assim: não, a gente vai te notificar então e você tem uns dias para aplicar. Então tem aí mais um último respiro, né? Beleza, então tem essa exceção, que são os 28 dias para pessoas normais que simplesmente não aplicaram, não conseguiram ou esqueceram, tá? Além dessa exceção, existe uma situação muito peculiar que vários clientes se questionaram, e eu queria que essa informação chegasse no máximo de pessoas possíveis. Vamos supor que um europeu morou aqui de 2012 até 2017, por exemplo, tá? Então, se a pessoa morou aqui 5 anos e, consequentemente, morando aqui 5 anos, ela teria o direito de adquirir a residência permanente e ela não passou mais do que 5 anos fora, tá? Então, ela morou aqui de 2012 a 2017, saiu em 2017 e tá fora desde então. Não deu 5 anos fora. Essa pessoa ainda pode voltar e aplicar. E eu conheço muitas pessoas nessa situação. Pessoas que foram pro Brasil ter filho, ou que foram para Portugal por conta da bagunça toda do Brexit. Então essa também ainda é uma possibilidade para quem não estava aqui em 31 de dezembro, mas morou aqui 5 anos antes.
A última exceção, que é a exceção mais interessante, assim, e mais duradoura, existe uma exceção permanente, tá? Para quem não aplicou e quiser aplicar daqui a um ano, por exemplo. Se essa pessoa cumpriu o requisito de ter estado aqui antes de 31 de dezembro, mas por diversos motivos, por motivos de criança, por motivos de saúde mental ou de saúde física, ou então tem uma exceção bem interessante que é para quem tinha aqueles vistos antigos do antigo family member e esqueceu de trocar, o governo vai considerar isso justificativas aceitáveis para aplicar bem fora do prazo. Então, assim, se você acha que você se enquadra em alguma dessas exceções, sempre vale a pena tentar. Nossa, às essas vezes são boas. tá ótimo. Tá ótimo porque tem pessoas, eu nem sabia, tá vendo? Pessoas que foram embora, vamos supor, que foram embora em 2017 pro Brasil ou para qualquer lugar. Então tem essa exceção. Exatamente. Exceção Não, e também tem pessoas assim, acho que o que mais vai enquadrar pessoas são pessoas que no começo da pandemia, né, foram embora e aí pensam, poxa, eu não tava lá em dezembro, eu passei mais do que um ano fora. Então depende, se você esteve aqui, morou aqui 5 anos antes, por mais que você tenha passado esse tempo fora, você ainda é elegível. Então assim, tem muita água para correr ainda. Se o seu sonho é morar na Inglaterra, você é europeu e você esteve aqui antes de 31 de dezembro, ainda há algumas portas, tá? Nessa mesma regulamentação da exceção permanente, tem um último parágrafo que fala qualquer outra justificativa aceitável. Então, mesmo que você não caiba em uma das exceções que eu mencionei agora, se aconteceu alguma outra coisa excepcional com você, ainda dá para tentar, tá? Então, essas são as regras pro europeu. Depois, essas são pro europeu. Pro europeu, exatamente. Entendi. Depois tem a questão dos familiares. Exatamente. Ok. Então, assim, os familiares agora é uma situação um pouco mais simples, na verdade, né? Até o ano passado, até 31 de dezembro, havia 2 categorias de familiares. Os estendidos e os diretos, né? Os estendidos eram quem vive em união estável, mas não é casado, primo, tio, irmão, eu brinco que são todos os pro lado, né? Sim. Cunhado, enfim. Essas pessoas não podem mais aplicar. Não podem, tá? A não ser que haja uma adoção ou processo de guarda, enfim. Mas como familiar estendido não pode mais aplicar. Acabou, tá? Agora, os familiares diretos, né? Eles têm uma possibilidade de vir indefinidamente, tá? Então, se você... Vamos usar aí o Roberto de exemplo. Eu tô aqui desde 2016 e eu quero trazer um filho do Brasil que mora no Brasil, tá? Desde que esse filho tenha menos de 21 anos ou que tenha mais de 21 anos, mas seja dependente financeiro meu, eu vou poder trazê-lo a qualquer momento, tá? Quem são esses familiares? Pai e mãe ou sogro e sogra, filho ou enteado, neto, bisneto, avô e avó, bisavô e bisavó, ou seja, todos os ascendentes e descendentes e os esposos, tá? Esposo e esposa, que o casamento tenha sido feito antes de 31 de dezembro, tá? Antes de 31 de dezembro? Exatamente, do ano passado. Se casou agora, já é outra lei, é outra situação, não se aplica mais a lei europeia. Como é que essas pessoas podem morar na Inglaterra, tá? Esses familiares diretos? De 2 formas. Se essa pessoa entrou na Inglaterra antes de 31 de dezembro, ela teria obrigatoriamente que ter aplicado até ontem, dentro da Inglaterra, tá? Se essa pessoa não aplicou, ela tem 2 opções. Ela pode tentar aplicar ainda dentro desses 28 dias e justificar por que não aplicou. Ou então, ou essa pessoa que perdeu o prazo de 30 de junho, ou um familiar que nunca esteve aqui, está no Brasil, está em Portugal, enfim, vai fazer um Family Permit, tá? O Family Permit é um visto que a gente chama de Entry Clearance. O Entry Clearance é um visto de entrada. Antes não era obrigatório. Antes, qualquer familiar de europeu entrava na Inglaterra como turista e aplicava pro visto e ficava tudo certo. Agora não é mais assim. A pessoa tem que pedir um visto no país de origem. Demora uns 2 meses para ficar pronto, 2, 3 meses para ficar pronto. E esse visto é válido por 6 meses. Nesses 6 meses, você tem que entrar na Inglaterra. E aí, 3 meses, no máximo 3 meses depois que você entrou na Inglaterra, você tem que aplicar para o seu visto de 5 anos, tá? Então, todo familiar direto que quer vir para cá agora tem que vir com o Family Permit. Já tem que vir, não pode vir direto, não. Não pode vir direto, infelizmente não pode mais. Por acaso eu não sabia. Pensei que igual era antes, podia vir, chegar aqui, aplicar. Infelizmente não. Então mas sim, infelizmente, novidade. Mas não é porque ainda existe uma solução, sim. Tá? Tem uma outra coisa bem curiosa, assim, que eu queria explicar, porque as pessoas estão muito em dúvida, tá?
Até ontem, ainda era possível aplicar Family Permit para alguns familiares estendidos, principalmente quem vive junto, mas não é casado. E aí o site do governo tá fazendo o maior terrorismo, falando, olha, se você aplicou para um EEA Family Permit, né, que é o nome desse Family Permit específico para familiares estendidos, você não vai poder viajar depois de 30 de junho, se for aprovado você não vai poder viajar. Sim, você não vai poder viajar com aquele EEA Family Permit, mas você vai poder converter ele no EU Settlement Scheme Family Permit e vai poder vir, tá? Dá pra dar uma volta. Dá pra dar a volta, exatamente. E aí, para os demais familiares, os diretos, né? A pessoa tem que aplicar para esse EU Settlement Scheme, Family Permit, e aí receber a aprovação e vir. Por enquanto, isso ainda não tem muito prazo, tá? É uma coisa bem longínqua. Então, esse ano ainda dá para receber todos os familiares diretos de europeus que já estavam aqui antes de 31 de dezembro. Olha, bacana. Foi bom aí saber que tava indeciso disso aí. Os seguidores do canal fazendo as perguntas. São coisas que eu não sabia falar. Olha, bom mesmo. Bastante informação, né? Bastante informação. E da agora em diante, gente, vamos passar aí toda semana trazer informação para vocês. É necessário que vocês tenham dúvida, pergunta no comentário. Que a doutora falou que tem o prazer de informar a gente aqui no canal, Com né? certeza, sobre essas questões que vocês têm aí. E se vocês, como se diz, né, tiver mais perguntas, pode escrever aí no comentário. Eu vou ficar de olho também, Roberto, se você me permitir, nos comentários do vídeo. Vou filtrar os comentários. A gente vê o que é o volume maior de dúvidas, né? E aí toda semana a gente faz uma atualização com as respostas. Pode ser assim então. Olha que chique eu. Vou estar acompanhando o Roberto toda semana. Opa, vamos que vamos. É isso aí, gente boa do canal. Olha, um abração pra todo mundo do canal. Vamos que vamos. E tá na hora de ir pro rala-rala. Vamos lá. E ó, gente, posso dar um recado? Sim. Eu sei que eu falo muito rápido, tá? Eu sempre ouço isso. Então, quando vocês forem ver o vídeo, se eu estiver falando muito rápido, assistam um vídeo no meio. Na meia velocidade. Que resolve. Dá pra diminuir, né? Dá pra diminuir a velocidade. Ou ir pausando, né? É que você sabe que paulistano é tudo assim, né? Fala muito rápido. Mas a gente conseguiu fazer um bom apanhado de tudo que precisava ser dito. E aí, mais pra frente, a gente vai entrando mais em detalhe, talvez explicar como se faz a aplicação, onde se acha a aplicação, a gente vai entrando mais em detalhe. Então tá bom, doutor. Olha, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Como se diz, né? Vamos que vamos. Tamo É junto. isso aí. Fui, moçada. Tchau, obrigada.